Yu Yu Hakusho teve um final repentino e acelerado, com muitas pontas soltas, sendo para muitos a maior crítica da obra. Mas o que eu vou dizer agora vai parecer muito estranho, no mínimo contraditório. Mas calma, não sai do vídeo, porque você vai entender meu raciocínio. O final de Yu Yu Hakusho é ruim, mas também é muito bom. Eu sei que não parece fazer sentido nenhum, mas acompanhe o meu raciocínio aqui e no final você vai entender. Então, antes de me chamar de burro aí nos comentários, por favor, fica até o final que você vai entender e eu também tenho um bônus pra te mostrar, beleza? Então vamos lá. Pensa comigo. Lembre aí dos animes mais relevantes da história. Aí eu sei que você pode pensar em alguns, mas é difícil evitar nomes como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Cavaleiros do Zodíaco. Qual desses acabou de verdade? Talvez você diga Naruto, mas a história continuou em Boruto. E vira e mexe sai a notícia de que Naruto pode voltar como protagonista de uma série própria. Ou seja, é exatamente o caminho que Dragon Ball percorreu. Akira Toriyama chegou a matar o Goku pro Gohan assumir a obra, mas no final das contas Goku voltou e a obra continua com ele como protagonista, mesmo tendo se passado quase 40 anos desde a primeira publicação. E aí a gente olha pros outros, One Piece é infinito, Bleach voltou há pouco tempo. Os Cavaleiros do Zodíaco já devem estar cansados de tanto subir as 12 casas. E continuou agora em Next Dimension. E eu estou falando disso para ilustrar o como é difícil acabar essas obras. Isso porque tem uma demanda gigantesca dos fãs para continuar consumindo mais história e conteúdo dessas obras. Logo, não só as editoras como toda a indústria de entretenimento que envolve essas obras cria uma pressão gigantesca em cima dos mangakás, que por sua vez tem prazos surreais para entregar os capítulos que serão publicados. Mas não é só desenhar, eles criam roteiros, diálogos, imaginam as principais cenas de ação, enfim, é um processo criativo extremamente complexo, para aí sim eles começarem a fazer o storyboard e desenhar de verdade. Dito isso, o Togashi, que é o criador de Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter, na época, ele estava no seu limite físico e mental, e já não queria mais continuar Yu Yu. Ele planejou a conclusão para o arco do Sensui, mas não era tão simples assim finalizar. Yu Yu Hakusho era um sucesso absoluto, e ainda existia uma demanda muito forte por mais. Além, é claro, da pressão da editora e da indústria. E o Togashi é conhecido até hoje por seus problemas de saúde. Na época, ele já dizia que não dormia nem 5 horas por noite e que sentia muitas dores. E aí só um parêntese, 5 horas por noite é o tempo de sono do brasileiro médio. E eu diria até do japonês, talvez. Então, dormir 5 horas por noite nunca matou ninguém. Uma pessoa que trabalha e estuda normalmente costuma dormir em torno de 5 a 6 horas, não mais do que isso. Mas aí quando você pensa em uma rotina extremamente estressante, tudo pode ser um motivo para você pensar em desistir ou não querer mais fazer aquilo. E eu acredito que esse tenha sido o caso do Togashi. Uma rotina extremamente estressante, onde ele não conseguia mais lidar com os prazos. O processo criativo dele já não funcionava tão bem, e ele mesmo diz que algumas ideias já não eram mais tão bem aceitas. E aí, esses problemas com sono, problemas para dormir, dores nas costas, tudo isso acabou assumindo um protagonismo na vida de Togashi. E na época, não era como nos dias de hoje, onde você pode ter o mangaka somente escrevendo o roteiro e deixar a parte pesada de animação e arte na mão dos estúdios, das editoras. Isso até o próprio Akira Toriyama faz com Dragon Ball hoje em dia. Ele não tá mais diretamente ligado à parte artística, e sim mais na parte de roteiro e direção. Mas na época isso era impensável, então basicamente todo o trabalho de direção, criação, arte, era tudo responsabilidade do mangaka. E como eu disse, para a época, delegar o processo criativo era algo impensável. Até porque o mangá era a base das animações.
Então, Togashi fala que decidiu acabar Yu Yu Hakusho de uma forma que não daria para ele ser continuado, para que ele não tivesse mais que voltar a desenhar. Bom, dito isso, sem mais enrolação, vamos direto pro final da obra. Para pensar em tudo que envolve a ida de Yusuke para treinar no Makai e também o torneio dos Três Reis. Existia ali o potencial para um arco grandioso. Todo mundo queria saber mais sobre o clã do Raizen, sobre a relação de Riei e Kurama com o Mokuro e o Yomi. Quem venceria o Torneio das Trevas, ou quem seria o novo rei, ou qual dos três reis era o mais forte. Fora a dinâmica de grupo dos 4 principais, que eu arrisco dizer que até hoje nenhum anime conseguiu replicar. Era muito bom, todo mundo queria ver mais daquilo. Mas aí na prática, com tudo aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, a execução em si foi muito ruim. Parece que pegaram um storyboard e publicaram. Sabe aquelas reuniões de empresa que tem alguém anotando a pauta e fazendo uma ata com os principais tópicos da reunião? Então, parece que o último arco é exatamente isso. Eles não pegaram essa estrutura e enriqueceram o roteiro como deveria ter sido feito. Só pegaram um rascunho do que poderia ter sido o arco mais foda e simplesmente publicaram. E basicamente se encerra em 2 edições de mangá. Isso por si só já explica muita coisa, e coisas importantíssimas foram sacrificadas. Batalhas épicas do torneio do Makai, por exemplo, ficaram de fora e apenas foram citadas. O Quabara nem sequer foi pro Makai, ele foi deixado de lado. Os 2 reis, Mokuro e Yomi, foram derrotados antes das finais, e o campeão é um demônio aleatório lá que só se sabe que era amigo do Raizen, que era de Rank S. Então a gente pode dizer que o final ele acontece de forma muito rushada. Foi tudo muito atropelado. Mas quem assistiu na época ou quem leu o mangá na época e era fã de Yu Yu Hakusho, não viu com esses olhos. Simplesmente foi uma baita surpresa e ver que aquilo era o final. E a sensação que ficou não é nossa, que bosta. Ao contrário, foi um vazio por querer mais ou esperar mais daquilo. E, de certo modo, o anime ele entrega uma boa experiência, e inclusive no final. Você cria expectativas sobre os novos poderes de Yusuke, ou como fica o novo ranqueamento dos personagens. Mas por fim, não teve nada disso. E como eu disse, o que seria um arco grandioso, com muita história para ser contada, acabou acabando muito rápido e deixando um vazio enorme. Yu Yu Hakusho acaba no mangá 19 e no episódio 112 do anime, tendo como nome para sempre Yu Yu Hakusho. Bom, eu não sou nenhum tipo de crítico de anime ou nem nada disso, muito pelo contrário, sou apenas um fã. Yu Yu Hakusho tá no meu top 3 animes preferidos, e vira e mexe eu reassisto pra lembrar, e eu continuo achando excelente. Independente do final ter sido muito acelerado, eu super recomendo que, se você não assistiu, que assista. Com certeza você vai ter uma baita experiência. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse seu like, e eu vou mostrar para você o que foi o primeiro mangá que iniciou a minha coleção, que não é muito grande, mas eu tenho uma pequena coleção de mangás que eu guardo com muito carinho. E eu tenho orgulho de dizer que Yu Yu Hakusho foi o primeiro mangá que eu tive, e foi o primeiro que eu cheguei a completar a coleção, tá bom? Fica aí que você vai ver. Bom, esse era o singelo bônus que eu falei que ia deixar pro final. O primeiro mangá que eu cheguei a colecionar de fato depois de adulto e finalizar a coleção. Então tem um carinho muito especial por esse daqui. E esse é o capítulo 19, né? O mangá 19. Esse é o final. E, bom, é isso. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve aí no canal, beleza? Valeu, pra sempre, Yu Yu Hakusho.